Se você entender o que eu vou te mostrar aqui, a forma como você olha para suas noites, para a sua mente e até para a sua própria vida, vai mudar. Eu não estou falando aqui para causar impacto, não é essa a questão. Eu estou falando porque o que acontece com você antes de dormir influencia muito mais a sua vida do que a maioria das pessoas imagina. E talvez ninguém nunca tenha explicado isso de uma forma tão simples. Agora deixa eu te dizer algo muito importante. Primeiro, você não chegou aqui por acaso. Se você está aqui nesse vídeo, é porque algum nível de consciência você já tem e percebeu que tem alguma coisa acontecendo dentro de você, principalmente à noite, que você ainda não conseguiu compreender totalmente. E se você ficar comigo até o final, você não vai apenas entender isso. Você vai sair desse vídeo sabendo o que você precisa observar e como você vai começar a mudar esse padrão na prática, na sua vida. E antes da gente continuar, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Carla Andrade. Eu sou terapeuta e mentor. E uma das coisas que eu mais vejo no meu trabalho são pessoas que passam um dia tentando se controlar, tentando resolver tudo, tentando dar conta de tudo. Mas quando chega a noite, na hora que o corpo é para relaxar, percebem que a mente fica em barulho. E é exatamente sobre esse barulho que a gente vai falar hoje. Observe o seguinte, de forma muito simples. Todos nós temos uma parte consciente e uma parte subconsciente. O consciente é essa parte que você está aqui agora. Você está me ouvindo, você está entendendo o que eu estou falando, você está entendendo, pensando, você está analisando, você está comparando. É o seu consciente. É o seu lado racional. É o seu fator crítico. É a parte que entende as coisas. Mas existe outra parte muito profunda, que é o seu subconsciente. E o seu subconsciente, ele guarda tudo. Ele armazena tudo. Tudo que você viveu, tudo que você viu, ouviu, sentiu ao longo da sua vida. Muita coisa aconteceu desde a sua infância. Então, muita coisa aconteceu no seu ambiente que você vivia. Só que tem coisas que você não lembra conscientemente. E é justamente o subconsciente que influencia a forma como você sente, a forma como você reage e até a forma como você enxerga a vida. Então, quando eu digo que você está criando a sua realidade antes de dormir, eu não estou falando algo místico, no sentido vazio da palavra. Eu estou falando algo muito real. Eu estou falando de um estado que você entra antes de dormir e do que esse estado está alimentando você por dentro. Imagine a seguinte cena. Agora imagine a seguinte cena. Você terminou o seu dia, a casa já está ali mais silenciosa, as luzes mais baixas, e você finalmente deita. O corpo está cansado. Talvez as pernas cansadas, ou talvez até você só queira descansar. Mas no momento em que você deita, tudo fica em silêncio. A sua mente começa a se movimentar. Vêm os pensamentos sobre o que aconteceu durante o dia. Vêm as preocupações, vêm as inseguranças, vêm as lembranças de conversas, vêm as cenas que te incomodaram, vêm os medos que aconteceram durante o dia. E sem perceber, você vai entrando nesses pensamentos. Você começa a revisar mentalmente todo o seu dia, começa a pensar em tudo que foi dito, no que poderia ter feito diferente, no que pode acontecer amanhã, no que ainda você não resolveu, no que está fora de lugar. Agora me diga, com sinceridade, quantas vezes você já deitou para dormir, em vez de descansar, e entrou dentro da sua própria mente? O corpo, ele estava na cama, mas você, por dentro, você estava correndo. E aqui é que a maioria das pessoas não entende o que está realmente acontecendo. Elas acham que o problema é insônia. Acham que o problema é só não conseguir pegar no sono. Acham que o problema é só estar cansado demais. Mas não é isso. O problema é que você está alimentando dentro de você o tempo todo os seus pensamentos. Porque esse momento antes de dormir é um momento extremamente importante. É um momento em que a sua parte racional, que é o seu fator crítico, ele vai desacelerando. É um momento em que o seu subconsciente
ele fica mais aberto. É um momento que aquilo que você sente e sustenta cria mais força na sua vida. Então, se você deita carregando medo, insegurança, raiva, preocupação, sensação de fracasso, isso que você está, é exatamente isso que você está colocando dentro do seu subconsciente. Deu para entender? E isso está sendo reforçado se você não tem consciência. Deixa eu te mostrar isso de uma forma ainda mais clara. Imagine que esse momento, antes de dormir, é como se fosse uma gestação, uma mulher grávida. Tudo aquilo que você alimenta ali começa a ganhar forma. Você não percebe na hora. Você não percebe ali imediatamente. Mas aquilo está começando a crescer por dentro. Se você alimenta a preocupação ela vai ganhar força. Se você alimenta insegurança, a insegurança vai ganhar força. Se você alimenta medo, o medo vai ganhar força. Percebeu? E no dia seguinte, quando você acorda, aquilo ali já está ali. Você abre os olhos e você já sente o peso. A ansiedade ali leve, a tensão ali sem você entender porquê, inquietação, uma sensação de que algo ali não está bem. E você acha que isso aí surgiu do nada. Mas não surgiu. Você alimentou isso na noite anterior. Observe esse padrão com profundidade. Você vive o seu dia, acumula emoções, chega à noite, deita, entra nos seus pensamentos, dorme nesse estado, acorda com esse estado e continua vivendo a partir daquilo. E quanto mais isso se repete, mais esse padrão ele se fortalece. Agora eu quero te dar talvez um exemplo mais claro. Imagine que durante o dia alguém falou algo que te incomodou muito. Talvez tenha sido um comentário maldoso, talvez tenha sido um tom de voz, talvez tenha sido uma atitude, talvez tenha sido algo tão pequeno, mas que mexeu com você. Na hora que você segue o dia, tá tudo tranquilo. Faz o que precisa, resolve o que tem que resolver, conversa com outras pessoas e vai seguindo o dia. Mas quando chega a noite, que você deita, aquilo tudo volta. Você começa a lembrar, começa a reviver, começa a imaginar o que você deveria ter dito, tentar entender o que é que a pessoa quis dizer, começa a criar novas falas na sua cabeça. E quando você faz isso, o seu corpo está respondendo aquilo. A respiração muda, o peito aperta, o corpo fica tenso. O sono, nesse momento, ele vai embora. Observe isso. O fato ele já passou, mas dentro de você continua acontecendo. Enquanto você revive, você está reforçando tudo isso. E é por isso que eu digo que você está criando a sua realidade antes de dormir, porque você não está apenas lembrando, você está alimentando esse estado dentro de você. Vamos um pouquinho mais fundo. Tem pessoas que deitam e não lembram tanto do passado, mas entram no futuro. Começam a pensar como pode dar errado amanhã. Não o que ainda resolveram, mas o que pode acontecer. No medo de não conseguir, no medo de fracassar, no medo de perder, no medo de não dar conta por algo que ainda nem aconteceu. Esses cenários ainda nem existem, mas o seu corpo, ele já reage como se fosse real. O coração acelera, a mente não para, o sono vai embora, deixa de existir. Aí a pessoa tenta se desligar, mas não consegue. E no dia seguinte, acorda cansada, desgastada, sobrecarregada. Você percebe o ciclo? Você não descansou, não alimentou paz, segurança nenhuma. Alimentou o quê? Alerta no seu corpo. Você acorda com aquele alerta ali e reagindo ao estado. Perceba isso. E agora eu quero aprofundar da forma como eu vejo. Muitas pessoas, elas tomam remédio para dormir. Eu não estou aqui falando contra o tratamento, não é sobre isso. Mas um ponto é que muitas vezes a pessoa tenta apagar o sintoma sem perceber a raiz do problema. Ela quer dormir, mas não quer olhar para o que está alimentando antes do sono. Ela quer descansar, mas continua deitando, carregando o mesmo padrão. Então ela adormece o corpo, mas ela não transforma o estado dentro dela. E no dia seguinte, continua vivendo a partir da mesma frequência emocional. Observe isso com cuidado. Você não está apenas indo dormir, você está entrando em um dos momentos mais importantes do seu dia.
Porque o que você leva para esse momento, que é o sono, continua com você depois. É por isso que tantos ensinamentos espirituais, terapêuticos e até estudos sobre a mente falam sobre o estado antes de dormir. O estado que você está ali sentindo antes do sono, principalmente a importância da sensação que você sustenta antes de dormir. E isso faz toda a diferença, porque não é só o pensamento, é o estado, é a emoção, é o que você está aceitando como verdade naquele momento. Agora deixa eu te explicar isso de uma forma ainda mais simples. Se durante o dia você passou por situações desafiadoras, à noite, ao invés de perceber o que aconteceu, você entra novamente numa preocupação, na mágoa, no medo, no descontrole, você está dizendo para o seu subconsciente o tempo todo: continue registrando isso como importante, eu gostei, me dê mais. Então ele grava, ele reforça, ele faz com que você traga mais daquilo ali para você. Você coloca foco. E talvez esteja aqui a parte mais importante de tudo. O que é que você faz com isso? Primeiro, você precisa parar de tratar as suas noites de sono como um momento qualquer. Um momento antes de dormir. Não é qualquer momento. É um momento de contato profundo com o que está dentro de você. Então, a partir de hoje, antes de dormir, você vai fazer algo diferente. Você vai deitar. Você não vai pegar o pensamento simplesmente do jeito que ele está, no automático, na preocupação. Você vai deixar a mente em estado de observação. Antes de você fechar os olhos por um instante, perceba como é que você está. Perceba o que é que você está sentindo. Perceba o que é que está passando na sua mente nesse momento. Sem qualquer tipo de julgamento, sem pressa, sem tentar fingir que está tudo bem. Só observe, só perceba. Se tem medo, se há preocupação, se tem tensão, apenas perceba. Porque quando você observa, você já passa a ter consciência. E aí o segundo passo é você perceber que você não vai continuar alimentando aquele estado. E aí você vai escolher conscientemente o que você quer levar para dentro de você. E aqui você não precisa complicar. Pode ser uma sensação de tranquilidade, pode ser uma lembrança boa do seu dia, pode ser uma lembrança da infância, pode ser algo que você quer viver, um momento de paz, pode ser uma cena da vida que você quer reviver, pode ser uma sensação que você teve de segurança, pode ser um estado de alívio, você escolhe. Um sentimento bom, mas tem que ser algo que faça sentido para você. Não é só repetir frase, não é só pensar bonito, é sentir um pouco daquele estado, mesmo que por alguns segundos. Você vai deixar esse estado ocupar a sua mente por alguns segundos. E aí, nesse momento, você vai pensar em dormir. Percebe a diferença? Você não está tentando controlar a mente na força. Você está assumindo com responsabilidade o que é que vai alimentar a sua mente. E isso já é muito diferente. Porque controlar a mente gera mais tensão. Mas direcionar a consciência gera muito mais tranquilidade. E quando você quebra esse ciclo da noite, você começa a mudar o seu dia. Porque você acorda diferente, você responde diferente, você se sente diferente e você acaba vivendo diferente. Agora perceba isso. Você não está apenas indo dormir, você está alimentando algo dentro de você. E aquilo que você alimenta antes de dormir continua com você depois que você acorda. Então, se você quer mudar a forma como você vive, comece a observar a forma como você entra no seu sono. Se isso fez sentido para você, comece a aplicar isso hoje. Observe o que está acontecendo dentro de você antes de dormir e comece a mudar esse momento. Se esse vídeo de alguma forma fez sentido para você, curta, compartilhe com alguém que precisa entender o quanto esses pensamentos antes de dormir têm poder. Porque aqui a gente não fala sobre só o que você precisa saber, mas o que faz a sua vida ter uma real transformação nessa abertura de consciência. Até o próximo vídeo. Até lá!